Vamos ver um vídeo aqui, gente, da queridíssima Ava Santiago, que também falou lá com a revista Fórum. Quero trazer para vocês aqui um pouquinho da Ava para a gente ouvir juntos. Vamos lá. Bem as redes, né? Ela cura bastante a bolha, ela tem um alcance enorme. Eu queria que você começasse aqui a nossa live falando um pouco em que o governo, na tua opinião, poderia melhorar no uso das redes para justamente combater essas ideias de extrema-direita entre os jovens, Ava? Olha, diante da resposta, dependendo da resposta que eu der aqui, o governo pode me chamar para a esplanada, né? Porque eu acho que essa é a fórmula de $1 bilhão, não é só $1 milhão, não, entendeu? Mas, veja bem, a gente precisa compreender que algumas missões de produção de sentido, elas passam pelo governo, mas elas não necessariamente são uma função e uma tarefa do governo. Eu acho que é muito importante estar aqui com vocês nesse espaço, conversando com um monte de gente que pode contribuir nessa jornada de produção de sentido, de alcance de pessoas, de mobilização de fatos e de histórias que se contam sobre os fatos. Porque muitas vezes a gente questionou o governo, e o governo é fundamental, mas ele tem uma função mais urgente que comunicar, que é governar. E ele comunica a partir do que governa. E se ele falha no que ele comunica a partir do que ele governa, aí ele retroalimenta uma crise. Eu não sei se eu estou me fazendo assim compreender, porque é bastante complexo mesmo essa arena de possibilidades. Mas eu acho que a primeira coisa e a mais urgente que se compreenda é que o tempo passou. Nós não estamos mais no Lula 1, nós não estamos mais no Lula 2, nós não temos mais aquele cenário de país e de mundo. Né? A gente tem um outro mundo com uma nova forma de significar as coisas. Esses dias, eu passei por uma experiência até engraçada, assim, porque eu fui tomar café numa padaria e tinha uma senhora na mesa do meu lado, e eu olhei, peço perdão, admito, sou a fofoqueira que olha a conversa do Zap das pessoas no ônibus, na padaria, admito a minha humanidade aqui de maneira visceral. E essa senhora estava repostando um tweet de uma dessas páginas de extrema-direita, essa senhora tem Twitter, estava repostando sobre o Daniel Silveira. E aí eu voltei para a minha mesa, estava meu marido, uns amigos, eu falei, gente, eu acabei de ver a milícia digital que é de carne e osso, porque muitas vezes, quando essas pessoas me interpelam, por exemplo, no Twitter, com aquele @ sei lá, Teresina2489, tarará, eu penso que é um fake, eu penso que é um robô, mas não é um robô, é uma pessoa de verdade, eles existem. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode partir do pressuposto equivocado de que são robôs, de que é uma milícia digital falsa, que não existe. Tem pessoas ali produzindo sentido. Era uma senhora que não mora numa região nobre da cidade, mora no baixo centro da cidade, que é onde eu moro, que estava na mesma padaria que eu, que é uma padaria de classe média baixa, repostando uma página de extrema-direita com um vídeo sobre o Daniel Silveira. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque o mundo mudou. E essas pessoas, elas existem. Elas não são uma invenção da internet. Então, a gente precisa de estratégias para se comunicar na internet, partindo do pressuposto de que são pessoas reais. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que parte dessas pessoas, na minha avaliação, eles estão no jogo para serem convencidos. Então, não necessariamente eles são nossos inimigos de maneira irreversível. Eles podem ser convencidos, eles querem ser convencidos, eles querem ser contrapostos de uma maneira que os faça se sentir, que os coloquem com o sentimento de que a opinião deles importa, de que tem gente olhando para eles e pensando, eu vou argumentar com você porque você me interessa, porque você tem uma inteligência, porque você tem uma visão de mundo. Porque quando eu faço isso, e eu gosto muito de fazer isso, que é responder às pessoas
nas redes e responder comentários. E aí algumas pessoas que vão lá num tom beligerante, eu truco, né? Remédio para doido é doido e meio. Então, eu respondo de maneira brutal também, sabe? Uhum. Outras pessoas que eu vejo que estão me questionando porque elas acreditam naquilo, eu falo assim, cara, você tem um ponto, mas você já parou para pensar nisso, nisso, nisso? E eles respondem, nossa, ninguém nunca tinha falado comigo assim. Ou seja, eu achava que todos vocês de esquerda se achavam superiores a mim, se achavam melhores do que eu, mas agora você me deu a entender que eu sou tão bom quanto você e que você está tentando me convencer e se permitindo ser convencido por mim. Eu estou dizendo, trazendo exemplos muito pontuais para pensar o macro, que é o governo, institucionalmente, ele não é adversário e nem babá de nenhum dos brasileiros. Ele produz fatos e, a partir desses fatos, ele precisa de estratégias que façam com que as pessoas se sintam parte do processo de convencimento acerca desses fatos. Eu começaria por aí. Uhum. Ótimo. Felipe? Como é que você faz isso em termos de linguagem, Ava? Como é que você faz isso em termos de linguagem? Que são sempre dois conceitos que eu venho falando aqui e eu pergunto para as pessoas. Em termos de linguagem, em termos de velocidade com relação ao teu mandato. Bom, a primeira coisa que eu peço licença para começar a partir da minha experiência de mandato. Eu sou uma vereadora, né? Então, eu preciso falar das questões comezinhas que me movem, que é a vida cotidiana, a trivialidade de um município, que são gigantes. Não estou dizendo isso hierarquizando, muito pelo contrário, a vida é nas cidades. E eu já quero até começar com uma alfinetada nesse sentido, sabe, Felipe? Que é pensar o quanto a política macro se sente superior à política municipal. E na política municipal é que é o caldeirão onde as coisas transbordam. Eu peguei um pouquinho de vocês falando de Nicolas Ferreira. Antes de ser esse deputado federal, ele era um vereador. Então, a gente tem uma tendência muito ruim, muito negativa, de hierarquizar as arenas da política e achar que as disputas pelos fatos, pelas histórias, elas não são importantes quando acontecem no âmbito das cidades. São. E aí a gente vai começar agora, com muita tristeza que eu falo disso, a gente está falando de um dia que nós amanhecemos com a notícia de que já passou de 20 o número de mortos por enchentes em Minas Gerais, e a gente sabe que boa parte disso se regulamenta em leis municipais, em planos diretores, em planos de drenagem, em concessão de construção em encostas e áreas de proteção permanente. É vida na cidade. O debate municipal é importante, é relevante, é salutar. Ele não é só sobre trocar poste e sobre tampar buraco. Esse é um ponto importante também para puxar a orelha de quem faz a discussão da política nacional, achando que vai conseguir fazer novos quadros e vencer novos embates sem passar por aqui, pela comezinha trivialidade que movimenta boa parte da vida das pessoas. Esse é um ponto. Para conseguir, por exemplo, furar a bolha e falar sobre democracia, e falar sobre ditadura, e falar sobre PEC das praias, eu me blindo sendo uma excelente parlamentar para o meu município. Eu tenho robustez de qualidade de entregas nas agendas municipais. Isso me dá condições de vir aqui falar com vocês sobre uma agenda que é nacional, mas que atravessa a minha localidade, sem ninguém vir na minha rede social e comentar: nossa, você devia estar prestando atenção em Goiânia, nossa, com tanto problema em Goiânia, e você querendo... Porque sou eu que dou esse tipo de pito nos meus colegas, quando eles, de maneira muito equivocada, tratam de pautas nacionais aqui na Câmara em dia de sessão. Um vídeo meu que viralizou muito foi dando essa bronca, não sei se vocês viram isso, dando essa bronca no início do ano passado. Estão perguntando aí no chat, né? Queridíssima Natácia Souza, essa é a vereadora Ava Santiago de Goiás, conselheira do presidente Lula em assuntos evangélicos, vereadora pelo PSDB, e uma mente necessária nesses tempos aí de recrudescimento dos evangélicos na pauta de extrema-direita. Que era um colega meu falando, querendo apoiar uma moção de repúdio ao Lula,
por causa da fala do Lula sobre o genocídio na Palestina. E aí ele passou mais de uma travou? hora de sessão. Oi? Deu uma travadinha. Opa! Voltou? Agora voltou. Sim. Então, eu dei um pito nesse colega meu e acabou viralizando que ele passou mais de uma hora da sessão falando mal do Lula, porque o Lula não podia dar opinião sobre a Palestina. E aí eu peguei ar, eu apelei, e na hora que ele falou, não, porque não cabe ao chefe de Estado ficar dando palpite em conflito internacional. Aí eu tava secretariando a sessão, né? Eu sou terceira secretária da mesa diretora aqui da casa. Eu falei, não cabe ao presidente do Brasil, né? Cabe ao vereador de Goiânia. O Lula não pode falar de conflito na Palestina, mas o vereador de Goiânia é que pode falar sobre isso aqui na Câmara. Não, presidente. E aí esse negócio, a minha revolta na hora, foi muito espontâneo, viralizou e ninguém me questionou. Sabe por quê? Porque eu vou nas rádios, eu vou na televisão, eu venho aqui para fórum para conversar com vocês sobre o Brasil, mas na Câmara de Goiânia eu falo sobre Goiânia. Isso me dá legitimidade. Me perdoem a resposta longa, mas é porque foram anos consolidando esse caminho para conseguir chegar nesse produto de comunicação que eu tenho hoje. Eu consolidei uma reputação na minha base eleitoral que me permite dialogar com pessoas que não são da minha base eleitoral sem ser desmentida, sem ser colocada em xeque pelas pessoas de Goiânia. Que se você entrar hoje nos portais que me citam, será nas páginas, a maioria dos comentários vão dizer assim, pô, essa vereadora de Goiânia, eu sou de Goiânia, ela é muito boa. Tem muita gente que fala, não votei nela em tal eleição, mas ela é braba. Não tem. Quando eu furo a bolha, eu não sou desmentida pelo meu chão, pelo meu território. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar com consistência. Porque às vezes você fura a bolha, mas depois vão lá e furam sua bolha também, que você fura a bolha com outra bolha. Então a gente não pode correr esse risco. Em relação ao time, já para devolver para vocês, eu acho que o time é muito importante no seguinte sentido. Parece um clichê dizer que a gente não pode esperar que a coisa vire uma crise para falar sobre ela. Mas, por que a gente... Vou pegar o exemplo recente, né? A última crise, o PIX. Vamos taxar o PIX. Isso jamais deveria ter saído do governo sem ser como lançamento de um grande pacote de medidas de combate à corrupção, de combate à evasão de divisas, de combate à sonegação fiscal. Você não vende essa iniciativa como uma iniciativa que vai mexer no PIX acima de R$5.000. Você vende essa iniciativa dizendo, nós vamos pegar quem está sonegando, porque enquanto você, trabalhador, está pagando imposto, essas pessoas estão sonegando e a sonegação delas é que faz com que o SUS tenha deficiência. A sonegação delas é que faz com que seu filho não tenha vaga na creche. A primeira, a mais imediata, a mais urgente comunicação do governo deveria ter sido essa. O time toda iniciativa institucional precisa soar como solução para a vida das pessoas comuns. E, a partir disso, você ir desdobrando novas formas de comunicar. Se parece uma medida para atender um pacote econômico, se parece uma medida para atender o mercado, se parece uma medida para atender as crises do governo e menos uma medida para atender a vida das pessoas comuns, a gente já sai na largada perdendo. Muito bom, achei ótima a sua fala. E eu queria entrar aqui, gente, eu vi um vídeo maravilhoso da vereadora, né? Num podcast, eu não vou colocar aqui, né? Tem direitos autorais e tudo, mas eu quero que ela fale. Não sei se vocês acompanharam, né? Aliás, esse final de semana, o filme Ainda Estou Aqui recebeu um novo prêmio, tá? Coloca aqui, só para a gente colocar essa história do prêmio, Gui, e aí eu quero entrar nesse assunto. Ainda Estou Aqui vence prêmio internacional e aumenta expectativa para o Oscar. Longa brasileiro ganhou de 35 filmes no Festival Palm Springs, uma semana após o histórico Globo de Ouro a Fernanda Torres, né? Então, é um filme que está sendo reconhecido no mundo todo, né? Mostrando uma história muito importante de ser mostrada nesse momento de ascensão da extrema-direita no mundo. A gente está mostrando o período da ditadura militar. Mas aí houve gente no nosso campo que criticou o filme. E a vereadora, ela rebateu os argumentos do Chavoso da USP, que é um influenciador, né, comunista, onde ele fala, né, dizendo que não gostou do filme porque o filme
para a maioria da população, vou colocar aqui em linhas gerais o que ele diz, tá? Para a maioria da população negra e pobre do Brasil, a violência policial e a repressão continuam sendo uma realidade, mesmo depois do fim da ditadura, né? Ele usa como exemplo os casos recentes de violência policial que vem acontecendo. Ele tem razão nas críticas dele, obviamente que a polícia mantém práticas de tortura e repressão da época da ditadura, né? Mas aí tira, de certa forma, a legitimidade do filme, dizendo que ele retrata uma família burguesa da época da ditadura, como se a ditadura não tivesse, gente, simplesmente entrado na casa de uma pessoa, um ex-deputado, que tinha feito um discurso super importante em 64 e levado o marido da Eunice Paiva e desaparecido com ele para sempre, né? Como se não fosse uma história brutal. Eu acho que ele deixou a história humana de lado para entrar só na questão de classe. Mas eu não vou dar minha opinião sobre esse assunto, eu quero que a vereadora comente aqui, porque ela fez uma argumentação brilhante no Instagram a esse respeito. E aí eu queria, por que você rebateu o Chavoso, Ava? Sinara, eu respeito muito o Chavoso. Eu acho que ele parte de uma construção de comunicação, importante isso que ela está falando, de viu? elaboração intelectual, de maneira muito acertada, boa parte das vezes, e pouco óbvia, né? De um lugar que a gente não está necessariamente acostumado, e é muito importante isso. Entretanto, e eu, inclusive, me solidarizo a ele, porque ele também foi muito atacado por trazer uma visão que eu considero equivocada, mas que não justifica de maneira nenhuma ataque. A gente está numa arena de debates. Qual é o grande problema, na minha avaliação, da fala dele, do vídeo? E aí tem gente que fala assim, você assistiu o vídeo? Sim, assisti mais de uma vez para não cometer injustiça. O problema da fala dele é que ele relativiza as conquistas da democracia para as pessoas que são pobres, pretas e periféricas. Em determinado momento, ele chega a dizer uma frase que é mais ou menos assim: o que mudou na vida dos pretos, dos pobres, dos favelados com a democracia, com essa democracia? O que mudou? Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Porque do jeito que o Chavoso leva o seu ouvinte, né, o seu espectador a raciocinar, a gente abre um parâmetro, a gente abre um precedente gravíssimo, que é de achar que esta democracia não trouxe conquistas fundamentais para as brasileiras e os brasileiros comuns, para a vida ordinária, para os pobres, para os pretos, para os camponeses, sabe? Porque se a gente passa a achar isso, nós formamos, especialmente para uma geração mais nova, que é uma geração que acompanha o Chavoso, nós formamos uma ideia equivocada de que esta democracia não tem que ser batalhada, que esta democracia não tem que ser defendida, que esta democracia não tem que ser garantida e lutada por nós todos os dias. E aí eu parto da minha história, do meu depoimento. Eu estou aqui hoje com vocês nesse lugar de privilégio, uma cadeira na Câmara de Goiânia. Eu sou uma mulher branca, eu sou nascida e criada em uma favela no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, que é a favela do Sapo, um território disputado por milícia, pelo tráfico. Mas antes disso, eu sou filha da missionária Raquel, que foi colocada na casa de uma família para trabalhar quando tinha 7 anos de idade. Meu avô e minha avó tiveram 11 filhos. E a vida no campo era tão miserável. A pobreza, a extrema pobreza, a miséria que a ditadura causou na vida dos brasileiros, ela era tão profunda que histórias como a da minha mãe são comuns. São comuns. Minha mãe vai fazer 65 anos esse ano. Com 7 anos, meu avô, não por maldade, colocou na casa de uma família que disse que ia matricular minha mãe na escola para minha mãe olhar as crianças, nunca matriculou minha mãe na escola, meu avô não tinha como ficar indo lá periodicamente porque ele estava na zona rural. Minha mãe fala, e ela chora até hoje, ela tinha 7, hoje ela vai fazer 65, ela fala que a única coisa que ela ganhou em um ano trabalhando nessa casa
foi uma bronquite aguda e um vestido de chita usado, porque ela ficava na beira do tanque lavando roupa para 5 adultos. A minha mãe é uma mulher brasileira comum. Milhares e milhares e milhares de meninas daquela quadra da história, cujas famílias foram profundamente empobrecidas por um modelo de Estado que propositalmente esvaziava brasileiras e brasileiros da capacidade física, mental e cognitiva de enfrentá-los. Então, o que é uma das primeiras iniciativas? A gente fala de guerrilha, de repressão, de tortura, de desaparecimento, mas uma das primeiras iniciativas da ditadura militar foi desobrigar o investimento mínimo do PIB na educação. Tudo isso para forjar o milagre econômico. Segundo, mudar a lei das diretrizes de base, desobrigando as famílias em situação de miséria a matricular os filhos na escola. Então, aquilo que antes, até 63, até 64, era obrigatório, vindo ainda do período Vargas, da era Vargas, a ditadura mudou a LDB, desobrigando. Se você passasse fome, você não era obrigado a matricular seu filho na escola, ou seja, perpetuação da pobreza. Se você tivesse filhos deficientes, você não era obrigado a matricular seus filhos na escola. Paralelo a isso, você tirou a obrigação de fazer o reajuste do salário mínimo com base na inflação. Então, para fabricar o milagre econômico, o salário do trabalhador era completamente carcomido, e aí o trabalhador estava com fome, o filho dele não estava na escola, ele só tinha Santa Casa de Misericórdia para ir numa das maiores ondas de sarampo da história, que dizimou milhões de crianças brasileiras, entre elas meu tio, o irmão caçula da minha mãe, foi uma dessas vítimas do sarampo e não tinha para onde correr. Então não tinha comida, não tinha SUS, não tinha salário, não tinha direito de greve, estava tudo isso acontecendo. O que é a família do Rubens Paiva nessa história? Mais uma família de brasileiros atravessados pela tortura, pela maldade da ditadura militar enquanto projeto de país. Essa é a grande Ava Santiago, meus caros. Recomendo muito, gosto muito dela. Eu gosto também do Chavoso, tá? Eu não acho ruim o Chavoso ter criticado o filme, não. Não acho de verdade. Acho que é do jogo e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que também ser adulto aqui, entender que as pessoas têm o direito também de fazer a sua crítica negativa. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.